Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 3 de novembro, quarta-feira, e na aula de hoje nós iremos falar sobre um tipo específico de árvores eneárias, que são as trees, tá? Alguns falam trials, outros falam trees, tá? Mas o nome, a pronúncia correta mesmo são trees, porque vem de retrieval, né? São árvores aí de pesquisa, tá? Nós já vamos falar mais sobre o que é esse tipo de árvore, tá? Então, na aula anterior, nós vimos aí o que são essas árvores eneárias, né? As árvores enárias, elas são árvores que pode ter aqui um número aleatório, tá, de filhos, tá? Como no exemplo aqui, né? Eu tenho o nó raiz 8, o 15, o 23 e o 12, né? Eu tenho o 20, o 10 e o 28 para o nó 15, tá? Então, as árvores eneárias, elas podem ter um número aí aleatório, né, de filhos, tá? O mesmo também acontece para as trees, tá? As trees é um tipo específico aí de árvore, de árvore enária. Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Tá, joia. Eu fiquei na dúvida se o pessoal ia chegar a tempo ou não na aula. Eu já comecei a fazer a gravação, mas você fica à vontade aí a qualquer momento, se você tiver dúvida, tá? Você pode fazer aí uma interrupção. Ok. Tá, então o que eu estava falando é que essas árvores trees aqui que nós vamos estudar na aula de hoje é um tipo específico de árvore enária. Bom, para que serve, né, esse tipo de árvore, né? Qual que é a ideia? Até o momento nós vimos árvores binárias e nós vimos exemplo também de árvore enária, mas que armazena aí valores, né, valores numéricos, tá, em seus nós. É, e, mas pode surgir uma situação em que nós precisamos armazenar caracteres ou strings nessa árvore, tá? Então, como exemplo, assim, imagina que nós temos aí um dicionário, tá? Como que nós faríamos aí para implementar o dicionário, né? Para a gente inserir palavras nesse dicionário, para a gente fazer buscas nesse dicionário, né? Então, como no dicionário físico, né? As palavras lá, elas estão ordenadas, né? De forma crescente, né? Então começa do A e vai até o Z, tá? Então, nós poderíamos, por exemplo, implementar a busca de um dicionário utilizando lá a árvore binária de busca, né, de pesquisa. Até seria possível, tá? Só que o desempenho não seria assim o melhor, né? Nós não teríamos aí o melhor desempenho, tá? Imaginando aí que nós temos aí, tá, na língua portuguesa, em torno de 200 mil palavras, tá? Em um dicionário. Então a busca binária, no pior caso, ela levaria o quê? Log de n, tá? Log na base 2 de n, tá? Ou seja, nós teríamos aí log de n comparações em que n é o número de dados da base. Ou seja, se a gente tem 2000, n é 2000, tá? Então seria log de n. Em um dicionário online, isso significaria aí um máximo de 18 comparações, tá? Mas é claro, né? Isso a gente está considerando o quê? No pior caso, né? O que acontece é o seguinte: as palavras, tá? Quando a gente faz uma busca, elas não são comparadas assim inteiras, né? Você não compara uma palavra inteira, né? Você não compara, se ela está buscando cadeira no dicionário, né? Você não faz a busca da palavra inteira, você vai fazer a busca dela letra a letra. Então você começa pelo primeiro caractere da string, o C, depois o A, depois o D e assim vai. É assim que é feita a busca. Então, nesse caso, se a gente tiver aí, na média, tá, o número de palavras, perdão, o número de letras em uma palavra é em média, tá? Quer dizer, pode ser mais de 5 e menos de 5, tá? Em média é 5. Então, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar, né, o total aí de 18
por 5, tá? Então, esse número sobe aí para 90 comparações, tá? Ainda aceitável, mas tem uma forma melhor de fazer isso aí, tá? E se quiséssemos efetuar no máximo um número de comparações igual ao número de letras da palavra buscada. Ou seja, se eu tenho 5 letras, eu faço 5 comparações, o que seria aí 18 vezes mais rápido. Isso seria possível? Sim, é possível por meio da estrutura de dados adequada. Que estrutura é essa? Essas árvores que nós chamamos também de árvores de prefixos, né? As árvores tree. Então, uma tree, né, que vem de retrieval, né, como eu falei no início da aula, é uma árvore enária projetada para recuperação rápida de chaves de busca. Tá? Ela também é conhecida como árvore de prefixo. Tá? A gente vai ver por que ela tem esse nome de árvore de prefixo. Tá? Mas, na verdade, é porque a gente faz buscas, né? Começa fazendo buscas, começa a encontrar palavras a partir de seus prefixos. Tá? Ela pode ser vista aí como um DFA, tá? Como um autômato finito determinístico, mas nós não vamos falar isso nessa aula, tá? Não faz parte do escopo da disciplina, tá? Vocês já tiveram linguagens formais e autômatos? Eu, particularmente, ainda não, professor. Ainda não. Então, possivelmente você vai ver lá na disciplina, né? Eu estou ministrando essa disciplina nesse semestre também. Você vai ver lá o que é um autômato finito determinístico, não determinístico, tá? Mas, basicamente, só para te dar uma ideia aqui, o autômato, ele é um reconhecedor de cadeias, tá? Cadeias que formam palavras dentro de uma linguagem, tá? Então, nós podemos dizer ainda que a TRI pode ser uma implementação, uma forma de se implementar um autômato finito determinístico. Quais são as características, então, né, de uma tree? O que difere, tá, da tree, dessa árvore aqui, né, de prefixo, de uma árvore de busca binária? É que ela não armazena nenhuma chave explicitamente, ou seja, nós não armazenamos lá no nó o resultado que nós estamos querendo buscar. Tá? A chave, tá? Ou as chaves em uma tree, elas são codificadas no caminho, tá? Que parte da raiz e vai até as folhas. Tá? Então é uma diferença. Por que é assim? Porque como ela é uma árvore aí vamos colocar assim, é uma árvore de strings, né? Que ela armazena strings. Então cada nó da tree vai armazenar aí um caractere dessa string. Tá? Então é assim que funciona. Então todo nó ele tem um campo valor que é retornado caso a chave termine nesse nó. Tá? É só para isso que serve esse campo de valor. Para falar assim, olha, aqui é o fim dessa string, a string foi encontrada, retorna ela, ou se ainda não é a string, esse valor não deve ser retornado. Vamos ver aqui uma ilustração, né, de uma tree. Acho que vou ter que reduzir um pouco aqui o tamanho. Vai ficar pequeno, mas eu acho que dá para ver, tá? Nós temos, então, é uma árvore enária, né? Então nós temos aqui 3 subárvores. E aí, vamos pegar essa subárvore aqui da esquerda, tá? Então eu tenho do nó raiz, eu tenho mais outros 2 nós aqui, tá? Veja, observe aqui, tá? Dá um zoom aqui, não sei se, deixa eu ver se aparece o zoom aqui, não aparece. Então eu vou dar um zoom aqui, tá? Veja que no caminho aqui, tá? Dessa árvore, os nós, ele não tem a chave que eu estou buscando, tá? Ele só tem um valor numérico aqui, que esse valor pode significar qualquer coisa, tá? Pode ser o tamanho da string, pode ser, enfim, tem vários significados para isso, vai depender da implementação, tá? Mas o que nos interessa mesmo, tá? Se a gente olhar aqui essa árvore, e essa árvore, a representação dela é por meio de um grafo, então nós temos que a chave mesmo, ela não está implementada no vértice, tá, desse grafo, mas na aresta. Tá? Então aqui nessa primeira aresta eu tenho um símbolo e nessa segunda aresta aqui eu tenho um outro símbolo, outro caractere. Tá?
e que juntos, tá? Se nós fizermos esse caminho da raiz até a folha, nós temos uma palavra aqui que é a palavra ar. O mesmo ocorre aqui, tá? Se a gente fizer esse caminho aqui, ó, tá? Nós temos essa aresta aqui, em que nós temos aí a letra C, depois nós temos A e depois nós temos L. Então, esse caminho aqui da árvore forma a palavra cal. Tá? E observa o seguinte, tá? Que nós só temos um valor aqui numérico para simbolizar o fim da string aqui, ou uma cadeia válida, só nesse último nó. Tá? Por quê? C sozinho não corresponde a uma palavra. CA junto, né, que formaria K, também não corresponde a uma palavra. Tá? Mas cal corresponde a uma palavra. Mas olha que interessante, tá? Eu posso ainda ter uma outra palavra, como por exemplo aqui campo, tá? Se eu fizer esse caminho aqui, ó, C-A-M-P-O, eu tenho aqui a palavra campo. Então CA é um prefixo tanto para cal quanto para campo, quanto para a palavra campo. Por isso é que essa árvore é chamada também de árvore de prefixos, tá? Então, para eu ter armazenado a palavra campo e a palavra cal, eu não preciso ter uma redundância de caracteres aqui. Eu não precisaria ter dois CAs aqui, tá? Só muda mesmo o caminho que eu estou percorrendo na árvore para encontrar aqui a palavra campo. Mas por que eu sei que tem a palavra campo aqui? Porque nós só temos um valor numérico no último nó, tá? Novamente, tá? Essa é uma forma da gente implementar essa árvore tree, tá? Existe uma outra também que eu vou mostrar, né, na implementação aí da linguagem C, que é um pouco diferente, tá? Que faz uso aí de alguns valores booleanos para indicar quando que chegou aí quando que foi encontrada uma palavra válida, tá? Dentro da tree. Tá, mas seguindo aqui o exemplo, nós temos uma outra palavra aqui, que é começo, tá? Então, qual que é o caminho que é feito? É o C, o O, aí parte aqui para esse nó, o M, o E, C cedilha e o O, começo. Mas ainda, nós podemos ter ainda uma outra palavra, tá? Por exemplo, a palavra com aqui, tá? Por que eu sei que tem uma palavra com aqui? Eu tenho aqui um valor numérico aqui no nó, né, que termina aqui com essa string com, tá? E nós temos ainda come, né, que termina aqui em 27, tá? Mas comes, né, com C cedilha mudo aqui, não é uma palavra válida, então não tem nada aqui, né? Você não tem nenhum valor aqui nesse nó, tá? Não sei se está dando para entender aí intuitivamente qual que é a ideia da tree, tá? É uma árvore aí de strings, tá? Você armazena cada caractere da string, pode ser em um nó ou em uma aresta, tá? Vai depender de como você estiver implementando. Tá claro por enquanto, Jonas? Tranquilo, professor. Então tá bom. Aqui tem uma outra palavra também, ter, né? Ainda poderia ter só TE, né? TE ou ter, tá? Então nós temos aí duas palavras aqui em um mesmo caminho. Tá? Então essa que é a ideia aqui, a ideia intuitiva aqui, né? Do que é uma árvore, também chamada de árvore de busca digital, tá? Você vai encontrar diferentes formas aí. Assim, professor, mas por que eu preciso aprender, né, o que é uma tree e tal, né? Na prática, tá? Muito dificilmente você vai ter que implementar uma tree, tá? Pode acontecer, tá? Por exemplo, de você, se você estiver implementando, imagina aí uma página web, né, em que você tem lá um text box, né, parecido lá com o do Google, né, em que à medida que você vai digitando caracteres nesse text box, você queira mostrar ali uma lista das possíveis palavras que estão sendo buscadas ou que estão disponíveis
para ser buscada. Essa é uma situação, tá? Uma outra situação é no caso aí de uma entrevista de emprego, tá? Algumas empresas de tecnologia mesmo, tá? Empresa que a tecnologia, a informática é a área fim, né? Ela pede aí um bom conhecimento aí de estrutura de dados, né? Se você conhece árvores, né? Árvores binárias, então pode ser que venha algum questionamento aí sobre tree também, tá? Então, por isso que eu fiz questão de apresentar aqui na disciplina, tá? É, daqui a pouco a gente vai ver, assim, parte da implementação, porque não é uma implementação simples, tá? A tree, mas pelo menos uma parte da implementação que vocês possam aí entender e fazer uso aí, né? Se tiver algum caso específico, tá? Ah, bom, aqui no slide eu estou basicamente repetindo aqui o que eu falei, tá? Então, fazendo uma pesquisa, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Fazendo uma pesquisa, tá? Da raiz, né, até as folhas. Então, o caminho que leva a uma subtree, com todas as palavras que começam com C cedilha, vão ser o quê? Perdão, que começam com C, né? Seriam cal, seria campo e começo, tá? Então, a partir de C, eu poderia encontrar aí essas três palavras, tá? Deve haver um caminho diferente para cada possível caractere inicial, tá? Você não pode ter aí um, né, não pode ter nenhum tipo de ambiguidade, né? Então, começou com A, vai ser uma palavra, né, um conjunto de palavras, começou com C, começou com T, tá? Isso que está sendo falado aqui. O caminho que leva a uma subtree, né, entenda também subtree como se fosse uma subcadeia, tá? Então, o caminho que leva a uma subcadeia, com todas as chaves que começam com cal, campo, com, come e começo, começam aqui com C, tá? Então, esses são todos os caminhos aqui possíveis. Então, note que cada nó, né, no nível I, tá? No nível, né, daqui dessa árvore, representa um conjunto de todas as chaves que começam com a mesma sequência de I símbolos, tá? Então, falando aqui, por exemplo, sobre os valores, né, que nós temos na tree, tá? No número 7, tá? Esse 7 aqui, tá? No nó, ele representa o valor de retorno para a chave com, tá? Então, onde existe o valor no nó, representa uma chave válida, tá? Então, se a gente analisar aqui essas subcadeias aqui, então nós temos com, nós temos começo, nós temos campo, tá? Porque é onde tem valor, né, onde tem um valor numérico, significa que é uma chave válida, tá? Já a subcadeia comece, como eu falei antes, né, com C cedilha muda, é uma chave inválida porque não tem um valor. E assim, então, né, por meio desses valores numéricos aqui, que nós sabemos se uma chave é válida, ou seja, se o caminho correspondente terminar em um valor válido, tá? Uma alternativa a essa implementação, como eu falei lá no início, é por meio aí de, de um flag, né, de um valor booleano, tá? Também funciona também. Bom, novamente, o que significa esse valor, tá? Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser a posição de um arranjo com o significado da palavra, tá? Ou seja, você tem lá, né, como é um dicionário, né? Você quer saber o que significa campo, né? Então você poderia ter lá um índice, tá? Para um arranjo com o significado da palavra. Ou ainda um booleano indicando tão somente que a palavra existe. Uma outra forma também de você implementar tree seria por meio de coloração, né? Então, os valores
os valores, eles estão realmente nos nós, tá? E a cor preta indica o fim de uma cadeia válida, tá? Então, nesse caso aqui, o A é uma cadeia válida, a R também é uma cadeia válida, porque está colorido em preto, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Então, vou percorrendo aqui na árvore até encontrar um nó preto. Tá? Encontrei um nó preto, significa que o quê? Que esse caminho todo que eu percorri tem uma sequência aí válida de símbolos que formam uma palavra válida. Tá? Então, essa é mais uma outra forma aí de implementar. Tá? Aqui está campo, né? Aqui está começo, né? Come, e aqui a palavra ter, tá? Ou ter. Bom, como que seria aí o algoritmo, tá? Qual que é a ideia do algoritmo aí de inserção de uma tree? Pessoal, realmente não é assim muito trivial, tá? A implementação. Isso que eu vou mostrar, e eu não faço questão que você decore a implementação, tá? Algo nesse sentido. A ideia é que você tenha uma intuição mesmo para que serve uma tree, tá? E se você encontrar alguma situação em que ela realmente seja necessária, tá? Mas é uma implementação bem complexa. O que eu vou discutir aqui é a implementação assim considerada a mais simples, tá? De uma tree. Então, no algoritmo de inserção, é claro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é percorrer, né, fazer uma varredura da árvore para saber se essa cadeia, né, se essa palavra já existe. E se ela já tiver, a gente retorna a ela, tá? Nós não podemos ter duplicidade na árvore, né? Porque senão não tem como fazer a busca, né? Faça do nó corrente, tá? Como nó raiz. Percorra cada caractere da palavra, tá? Você vai varrendo ali, né? Conforme você vai descendo a cada nível da árvore, você vai varrendo cada caractere. E você vai retornar o nó filho do nó corrente, tá? Se o nó filho existe e é igual ao caractere sendo inserido, então torne-o como nó corrente e incremente o contador. Se o nó filho não existir, então crie um novo nó, com um novo caractere que você está adicionando, e adicione-o ao nó corrente, e altere o nó corrente para o novo nó criado. Tá? Quando chegar ao fim da cadeia, marque o booleano aqui, né, com o final como true. Tá? Então vamos ver aqui, essa aqui é uma implementação em Java, tá? Foi retirada da literatura, mas eu vou mostrar também a implementação em C, tá? É claro que a implementação em Java ela é mais simples e a gente vai ver o porquê, tá? Porque assim, em Java nós temos já algumas estruturas de dados prontas, né? Como por exemplo as listas ligadas, né? Uma linked list, tá? Então a classe então do nó da tree, né? Um tree node aqui, ele tem um caractere, tá? Que é o conteúdo, tem um booleano que indica se é o final da cadeia, tá? Que vai estar comum, vai estar verdadeiro se for o final da cadeia, é zero se não for o final de uma cadeia válida. E temos também um contador. Esse contador ele vai ser utilizado lá no método de inserção lá para percorrer, né, os caracteres. E nós temos uma lista ligada, tá? Então está usando aqui uma estrutura de dados já pronta do Java, né, que é um linked list, tá? E aqui é um linked list usando generics, para quem já trabalha aí com uma linguagem orientada a objeto, ou seja, eu já posso passar o tipo dessa lista ligada, né, que é do tipo treeNode, e aqui a variável childList. Tá? Abrindo um parênteses aí, né, o que significa esse generics? Tá? Generics você pode encontrar esse conceito em várias linguagens. Em C Sharp, em Java, com certeza. Tá? O que acontece? Uma lista ligada, você pode armazenar vários tipos de valores. Tá? Você pode armazenar strings inteiras, você pode
armazenar caracteres, né, ou seja, símbolos isolados dessa string, você pode armazenar número, você pode armazenar objetos, enfim, você pode armazenar todo e qualquer tipo de coisa em uma única lista, tá? A ideia do generics, ou seja, a ideia de você passar um tipo já para essa lista, é você ter aí uma menor alocação de memória e, consequentemente, uma melhor performance, tá? Quando você tiver que fazer busca aí nessa lista. Tá? Essa é a ideia, então. Isso é chamado de generics, né? Ou seja, é uma lista, tá? Que ela aceita, ela é de um único tipo específico, tá? É como se a gente estivesse criando aqui uma lista ligada homogênea, tá? Só que aceita apenas um único tipo, que no caso aqui é um objeto do tipo Trinode, tá? Não sei se eu fui muito claro, tá? Mas pode dar uma pesquisada aí mais sobre generics. Aqui nós temos um construtor da classe, né? Então, o construtor da classe, ele recebe o que? Um caractere, né? E aí o que é feito? Né? Child list é igual a new linked list, né? Cria uma instância aqui da lista ligada, seta o booleano, né? O fim da cadeia como falso, pega esse caractere que está recebendo, passa ele como conteúdo e o contador fica como zero. Tá? Ou seja, o índice, né, que nós paramos ali da string é o índice zero. Tá? Lembrando que tanto em C quanto em Java, né, em uma string, o índice do primeiro caractere em uma string é zero. Tá? Aí nós temos um método, né, que é o subnode. Tá? O método subnode, o que ele vai fazer? Ele também vai receber um caractere e ele vai testar. Né? Se a lista de filhos for diferente de nula, então vai percorrer essa lista aqui, tá? Vai percorrer. Aqui é um for each, né, que ele está fazendo para cada filho. A gente testa se o conteúdo é igual ao conteúdo que for passado. Se for, retorna então o nó filho. Se não for, retorna nulo. Tá? Então esse método aqui, ele retorna aí um nó filho, né, um subnó. Bom, esse aqui é um construtor da tree, né, construtor genérico, né, ele não recebe nenhum parâmetro, ele simplesmente aloca a tree na memória, passando aqui um caractere em branco. Tá? E aqui nós vemos então para o algoritmo de inserção. Tá? Então, o algoritmo, né, o método de inserção, ele recebe o que? Uma string, tá? Isso aqui no Java facilita bastante, tá? Porque lá em C você não recebe, né, uma string, né? Você vai receber lá um vetor de caracteres, né? Muito provavelmente um ponteiro, né? Mas aqui no Java a gente recebe uma cadeia de caracteres e a primeira coisa que a gente faz é testar para ver se essa cadeia de caracteres, essa string, ela está já armazenada na árvore. Então o que a gente faz? Faz uma busca. Tá? Tem o método search, onde eu passo a palavra, e se ela retornar verdadeira, então retorna. Né? Ou seja, não prossegue então com a inserção. Tá? Se não retornar, então continua. Tá? Pega o nó raiz, tá, da árvore, faz um for each aqui, né, nessa palavra, tá? E aí vai transformar então, tá? O que faz esse método aqui, tá? O toCharArray aqui. Ele vai pegar a palavra word, tá? E vai converter num vetor de caracteres, tá? E aí vai percorrer cada um dos caracteres da palavra. Tranquilo? Tá? Então, você tem uma palavra aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Uma palavra aqui, cadeira. Tá? O que esse word.tochar vai fazer aqui? Ele vai pegar cada uma dos símbolos aqui de cadeira, tá? E colocar isso aqui num vetor. Tá? Vai ficar algo assim. Para conseguir
percorrer. Vai ficar assim. Então, o vetor, então, cada posição do vetor com um caractere. Tá? E os índices, né? Você já deve saber, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Começando em 0 aqui. Certo? Então, faz-se a busca. Deixa eu ver se eu tô. Se ainda está gravando. Está gravando, né? Então, o que vai fazer então? Passa esse caractere para aquele método que a gente acabou de ver agora aqui, ó, o subnó, tá? Esse aqui. Tá? Para quê? Para fazer uma pesquisa, né? Então passa ele e retorna o quê? Retorna um nó filho. Se esse nó filho for diferente de nulo, então o nó corrente, né, passa a ser um nó filho. Tá? Se não, o que ele faz? Adiciona lá na lista ligada. Tá? Chargelist.add e adiciona um novo nó. Tá? Aí seta como esse subnó sendo corrente e continua assim até inserir todos os caracteres, né, em uma lista ligada. Tá? Então todos os caracteres dessa string vão ser inseridos nessa lista ligada. Terminou? A hora que terminou, ele marca aqui, né, que aquele nó corrente, tá? Né, no caso aqui o A, né, aqui do cadeira, ele tem um flag aqui que significa que terminou, né? É uma cadeia válida e marca como verdadeiro, certo? Então continuando. Então para cada caractere da cadeia, testa se existe um nó filho para ele. Tá? Perdão, estou falando do algoritmo de busca, né? Estou falando desse método search aqui. Tá? Se o nó filho não existir, retorne falso. Se o caractere existir, repita o passo anterior. Tá? Quando alcançar o fim da cadeia e esse booleano aqui for verdadeiro, então retorne verdadeiro. Se não, retorne falso. Tá? Então, a operação de busca ela é até bem tranquila. Tá? Bom, aqui está a implementação, né, o código em Java. Recebe a palavra, né, que está sendo pesquisada aqui no método search. Esse método retorna um booleano, né? E aqui o que ele faz? Nós passamos o root, né, a raiz da árvore, né? Lembrando, né, a busca é sempre da raiz para as folhas, né? Passa então a referência da raiz para o nó corrente e aí faz aquela operação que eu falei agora há pouco, né? Pega essa palavra aqui, fatia ela em caracteres, né? Cada um dos caracteres, e aí vai testando se esse caractere ele existe, né? Se ele for nulo, retorna falso. Se não, passa, né, esse nó que foi encontrado como sendo nó corrente e continua a iteração, tá? Para cada um dos caracteres. Se o nó corrente tiver o booleano aqui como verdadeiro, então encontrou, retorna true. Se não, retorna falso. Tá? Só a implementação em Java, ela é bem mais simples, tá, do que a implementação em C. Tá? Por isso que eu estou mostrando ela aqui também. Tá? Mas é bom conhecer as duas formas aí de implementar, porque tem umas curiosidades lá em C que a gente talvez a gente não conseguiria ver aqui em Java. Tá? O algoritmo de remoção é algo mais complicado, tá? Mas aqui tem uma implementação aí simplificada, tá?
Então, para remover, então, uma string, né, da tree, mesma coisa, né, tem que fazer a busca, tá? Se retornou falso porque ela não existe, então eu não vou remover algo que não existe, tá? Caso contrário, né, parte da raiz, novamente, e vai pesquisando cada um dos caracteres, tá? E à medida que vai pesquisando, vai testando se o contador é igual a 1, tá? Se for 1, remove, né, remove aquele nó, tá? E faz um return, tá? Se não, decrementa o contador e atribui o nó filha sendo o nó corrente. Por que disso? Tá? Porque é o seguinte, na remoção da tree, tá? Eu vou voltar aqui, isso que é uma implementação complicadinha, tá? Principalmente a parte de remoção, tá? Por exemplo, se você vier aqui e remover, por exemplo, remover a letra R aqui, tranquilo, sem problema algum, tá? Continua o A aqui e A é uma palavra válida, tá? Qual é o problema? O problema é quando você retorna um nó pai aqui, que forma uma palavra válida. Aí o que acontece? Se você excluir o A, você tem que excluir também o filho. Porque não vai fazer sentido você excluir o A e deixar aqui o R, tá? Então, se A é uma palavra válida e R também, se você excluir o A, você tem que excluir tudo. Tá? Tem que excluir o filho também. Você tem que fazer uma exclusão aí em cascata. Tá? Então, a exclusão na tree é um assunto complicado. Bom, tá aqui a implementação do método que remove. Agora vamos ver, tá? Pelo menos as principais funcionalidades da implementação em si, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, então tá. Bom, a implementação então da tree, nós começamos então primeiro definindo, tá? E aí tem uma diferença, né, com relação lá ah, ao Java, né? Porque lá no Java a lista ligada lá ela é dinâmica, né? Você pode ter caracteres lá, palavras, na verdade, de vários tamanhos, tá? Aqui em C, né, nós vamos definir um tamanho, tá, da palavra como um tamanho aí de 26. Ah, mas isso significa que todas as palavras têm 26 caracteres? Não, claro que não, né? Mas a gente está definindo aqui um tamanho máximo aqui de 26 caracteres, tá? Então, a estrutura que nós utilizamos, né, uma struct aqui chamada de tree, nós temos aquele booleano, tá? Se é folha, tá? Então nós temos que ter um booleano. Ele vai, quando ele for 1, né, quando ele for verdadeiro, significa que ele é um nó folha. E aqui observem que nós temos aqui, é uma estrutura recursiva, né? Nós temos uma tree e, e um atributo da tree é também a própria tree, tá? Então, é uma definição recursiva aqui da estrutura, tá? Sendo que a tree aqui é um ponteiro, tá? Do quê? Para um vetor de caracteres, tá? Vetor de caracteres de tamanho 26, certo? Bom, a primeira função que nós temos aqui é a que retorna um novo nó da tree, tá? Observa, tá, que ele retorna sempre um ponteiro, tá? Então, retorna aí um novo nó da tree. Alocamos uma struct, tá, usando o malloc, né, uma alocação dinâmica aqui, porque é um ponteiro.
né, o ponteiro de uma estrutura que nós estamos utilizando. Marco o nó como não sendo um nó folha, tá? Então ele fica 0. E aqui nós percorremos, tá? Essa estrutura, né? Essa cadeia de caracteres, ou essa string, tá? E vamos marcando tudo como nulo, tá? Ou seja, nós vamos limpando ali essas posições aí do vetor. Bom, aqui nós temos um procedimento de inserção, tá? Que é um procedimento iterativo, né? Nós temos um while aqui, em que é passado para ele a cabeça da árvore, né? Ou a raiz da árvore, e a string que nós estamos querendo inserir, tá? Que é o quê? Um vetor aqui de caracteres, tá? Para quem se lembra, né? Em C, tá? Você pode trabalhar aí tanto com ponteiros quanto com vetores, né? E as operações que nós fazemos aí com ponteiros se aplicam a vetores e vice-versa, tá? Ou seja, você pode incrementar aí um ponteiro e no incremento desse ponteiro você vai percorrendo aí os índices, né? Ou as posições aí de uma cadeia de caracteres. Então, passamos aqui, então, head, né, que é o nó raiz, né, a cabeça da árvore como sendo o nó corrente. E aqui, nesse while, o que nós temos? Nós vamos o quê? Nós vamos percorrer essa cadeia de caracteres, esse vetor. Tá? Então, nós criamos, então, um novo nó se o caminho, veja, se o caminho não existe. Tá? Só assim. Tá? Então, como que nós fazemos isso? Como que nós testamos? Nós testamos da seguinte forma. Partindo aqui, né, do nó raiz, tá, do current, né, nós pegamos o quê? A posição, tá, a posição do caractere. E aí tá uma grande diferença, tá? No C, como nós não temos, né, aí um tipo de dado como sendo uma string, então nós temos que fazer alguns cálculos aqui para poder encontrar a string. Oh, perdão, para poder encontrar ali a posição de um elemento na string, tá? Que é o que está fazendo aqui, ó. Não sei se vocês já viram antes esse tipo de operação, tá? Mas isso aqui, primeira coisa, tá? Nós temos um vetor de caracteres, tá? Entre colchetes, nós temos que passar o quê? O índice do caractere que eu estou querendo testar, se ele é nulo aqui, tá? O que acontece? Para eu encontrar qual é a posição desse caractere, o que eu tenho que fazer? Eu pego, então, o caractere, tá? Que eu estou inserindo, e subtraio ele de A. Por quê? O A, tá? Ele é o primeiro, vamos colocar, ele é o primeiro caractere aí do alfabeto, tá? E quando eu faço str menos A, você deve estar achando estranho. Você fala assim, mas eu estou fazendo uma aritmética com caracteres? Não, tá? Você está fazendo uma aritmética com valores inteiros mesmo, tá? Só que quando nós utilizamos um operador de adição ou subtração em C aplicado a um caractere, o C ele converte o caractere, tá, em um número inteiro, certo? Ele converte, tá? Tá vendo? Eu estou passando o mouse aqui, ele está até trazendo aqui, ó, o código ASCII2 dele, tá? Se você não entendeu isso aqui, vou mostrar um exemplo aqui um pouco mais didático, tá? Eu tinha preparado aqui. Então, imagina aqui que você tem um caractere S, tá? Nós temos aqui um caractere S, que armazena aqui a letra A, tá? A letra A. E nós queremos fazer aí duas operações aqui, tá? Primeiro nós vamos pegar esse A aqui e nós vamos o quê? Incrementar ele, tá? Nós vamos incrementar ele e mostrar o valor ASCII dele, depois que a gente incrementou, e mostrar o valor dele em caractere, tá? Para você ver que incrementou. E depois, com essa variável t aqui, tá? Eu vou mostrar o quê?
qual o valor de uma subtração entre dois caracteres, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui que o B, tá? O B, o código ASCII dele é 98 e o A é 97, 98 menos 97, o T vai retornar 1, tá? Se o A, né, o código ASCII dele é 97, então nós vamos, esse printf aqui, ó, ele vai mostrar 97, aqui vai mostrar o A, aqui depois vai mostrar o quê? 97 mais 1, 98, e aqui vai mostrar o quê? 97 mais 1, que é 98, convertido para caractere, vai retornar no quê? No B, tá? Então vamos compilar isso aqui. Vamos executar. Então, ó, aquilo que eu havia falado, né? O pequenininho aqui, talvez vocês não consigam ver, tá? Mas então, imprimiu o A, tá? Imprimiu o A, imprimiu aqui o A, o código dele é 97. Perdão, antes imprimiu o código dele, né? Aqui 97, depois imprimiu o A, depois a gente somou, né? S mais 1, quer dizer, 97 mais 1, 98, e aí imprimiu o código de 98, tá? O código ASCII dele, que é o B. Tá? E depois aqui a subtração, né, de B menos A, de 98 menos 97, que resultou em 1, certo? Então, é assim que nós fazemos aqui a aritmética aqui com caracteres. E essa aritmética se faz necessária para a gente o quê? Determinar qual é a posição que aquele caractere vai ocupar na string, na cadeia. Tá? Por isso, dessas operações aqui. Espero que tenha ficado mais claro aí. Bom, é nulo, né? É nulo, ou seja, né? Não tem nenhum caminho? Não, não tem. Se é nulo, né? Passa aqui o novo nó, tá? Ó, novo nó, tá? Retorna aqui, né? A função novo nó para essa posição aqui da cadeia de caracteres, para essa posição da string. Pega então essa posição aqui, posição, e passa a posição desse nó e passa a ser a posição corrente. Tá? E aí incrementa o ponteiro da string. Tá? Quando você incrementa, você passa aí, então, para a próxima posição do vetor, né? Do vetor aí, de caracteres. Tá? Então essa é uma operação aqui de aritmética de ponteiros. Né? Então você está incrementando o ponteiro, você está varrendo ele da esquerda para a direita, porque você está incrementando aí, vamos colocar o índice aí desse vetor, tá? Então é isso que significa aqui, esse mais aqui, tá? Você está incrementando o ponteiro. E aí, marca então o nó corrente como sendo folha, tá? E se ele é uma folha, né, ele passa a ser o quê? A ser uma cadeia válida, né? Não sei se vocês se atentaram lá na figura, tá? Mas toda string, né? Se a gente fazer uma varredura na árvore, né? Da raiz até a folha, sempre vai resultar em uma string válida, tá? Por isso, então, que você marca. Por isso que a importância de você saber o nó folha, tá? Bom, e a pesquisa, né? Pesquisa aí nessa tree. Parecido, né, com o que eu mostrei lá no código em Java e no algoritmo, né? A busca ela é feita da raiz para as folhas, então você passa, né, a raiz, né, passa a string que estamos querendo buscar, e a primeira coisa que a gente vai testar é se a árvore ela é vazia, né, não tem nada. Tá? Se red for nulo, então retorna 0. Retornou 0 porque não encontrou nada. Tá? Tá aqui o comentário.
Se não, então continua. Passa a raiz da árvore como sendo nó corrente, né, da tree, e aí pega essa string aqui, ó, que foi passada como parâmetro, está sendo buscada, e começa a fazer o quê? Uma pesquisa nela, né? Então, novamente, né, usa aquela aritmética de ponteiro, né? Passou str menos a, vai retornar aqui um valor numérico, tá? Que corresponde à posição do caractere do vetor que eu estou pesquisando, e passa, então, como sendo um nó corrente. E aí nós testamos. Se esse nó corrente for igual a nulo, isso significa o quê? Que essa string é inválida, ou ainda alcançou o final do caminho na tree. Tá? Então ele vai retornar zero. Se não, né, que não tem um else, mas se isso aqui for diferente de nulo, então a gente incrementa o ponteiro da string e repete essa busca. Perdão, repete a varredura aqui da cadeia. Tá? E vai fazer isso para todos, tá? Para todos os caracteres. Terminado isso, né, nós vamos o quê? Retornar se essa palavra aí que nós buscamos, tá? O último caractere corresponde a um nó folha, tá? Se esse último caractere corresponde a um nó folha, então a palavra que estamos buscando existe, tá? Senão, ela não existe, tá? Essa é a lógica aqui do search. Aqui nós temos uma função, né, que retorna se aquele nó corrente, tá? Nós estamos buscando se ele tem filhos ou não, tá? E nós precisamos saber se ele tem filhos, tá? Porque se ele tiver filhos, isso vai mudar lá a operação de exclusão do nó, tá? Então, nós precisamos saber se ele tem nós filhos, tá? Ele vai retornar 1 se um dado nó da tree tem algum filho, tá? Então ele retorna 1 aqui, se tem algum filho. Retorna 0 se não tiver nada. Aqui tem o algoritmo de exclusão, né, da tree. É um algoritmo também mais complicadinho, tá? Porque né, ele testa primeiro se o nó corrente é lógico, né, se ele é nulo. Se ele for nulo, eu não posso excluir algo que não existe, né, por isso que está fazendo esse teste aqui. Senão, ele vai fazer a busca lá na string e ele vai considerar se aquele nó, né, que nós estamos varrendo e que nós vamos excluir, se ele tem filho. Tá? Então, por isso que tem aquela função lá, hasChildren, tá? Se ele tem filho. Porque se tiver filho, nós temos que fazer o quê? Aí é uma decisão de projeto, né? Ou nós fazemos uma exclusão em cascata, ou não. Tá? Ou a gente não faz a exclusão desse nó, certo? Bom, aqui tem a implementação completa, tá? Da exclusão. É uma parte bem complicada. Não precisamos entrar em detalhe na exclusão. Se você entendeu aí como fazer a inserção e a busca, já está excelente, tá? Vamos ver, né, essa árvore funcionando aqui, tá? Tem um pouco aqui. Faltou 2 aqui. Dá um clear aqui, porque ele vai mostrar muita coisa aqui. Ah,
Bom, primeira coisa, tá? Nós inserimos aqui a palavra hello, tá? Inserimos a palavra hello e depois fizemos a busca na palavra hello. Se encontrou hello, ele vai imprimir 1, tá? Foi o que ele fez aqui, ó. Imprimiu 1, tá? Depois, nós inserimos a palavra hello world, tá? Sem espaço, tá? Tudo junto aqui. Tá? Inserimos hello world e buscamos hello world. Também encontrou, retornou outro 1, tá? Esse 1 aqui. Depois pesquisamos a palavra hell, né? Aqui com 3 L's, tá? Hell com 3 L's ele não encontrou, tá? Porque nós não temos essa palavra hell. Entretanto, nós temos a palavra hell com 2 L's e é uma palavra válida, né? Do português traduzindo para português é inferno, né? Então, 2 L's aqui é uma palavra válida, então na busca, né? Buscando essa palavra ele retornou 1 também, tá? E o H, tá? Inseriu o H. Quando a gente inseriu o H, o que ele fez? Né? Ele vai testar se a palavra existe, tá? Se o H existe. Se existe, então ele não insere, tá? E aí, se nós fizermos uma busca com H, ele vai encontrar, né, a palavra H, mas H não é uma palavra válida. E aqui, por fim, a exclusão dos elementos, tá? Excluiu aqui hello, tá? Depois ele pesquisou hello, como a gente excluiu hello, não encontrou nada, então retornou 0. Daí, ele pesquisou aqui, né, hello world, tá? E nesse caso aqui, ele imprimiu 1, tá? Porque ele encontrou. E depois ele pesquisou hell e imprimiu 1 também, tá? Porque ele encontrou, tá? Então veja, ele marcou a exclusão, tá? De hello aqui na árvore, tá? Mas ele não excluiu ela. E assim para todas as outras palavras aqui, tá? Então é um algoritmo assim bem interessante de estudar, tá? O que eu recomendo você, né, que você estude, tá? Nessa implementação aqui. Recomendo que você estude a implementação dela, mas se atente aqui à função de inserção e à função de busca, tá? São as duas principais aqui. Tá? Então é um exercício aí bem interessante. Eu vou subir esse código lá na plataforma, vou mandar lá no Discord para que vocês deem uma olhada, né, deem uma estudada. E com relação a árvores, então essa é a última aula, tá? Então nós não vamos mais falar de árvore aqui na disciplina de estrutura de dados 2, já deve estar cansado de ouvir sobre árvore. Na próxima aula nós vamos mudar, né? Nós vamos estudar aí uma outra estrutura de dados, né? Que são as tabelas hash table, tá? Então, para finalizar, recomendo aí que você dê mais uma revisada aí no código, revise o conceito da tree, tá? Como algo que é interessante, tá? Se você se você programa aí em alguma linguagem, Python, Java, tal, aquela pesquisa lá do text box é interessante de implementar, né? Porque você pode ter todas as palavras aí em memória, então você pode usar a tree aí para implementar aquela funcionalidade que o Google, né? O Google mesmo ele mostra, né, toda vez que você insere lá parte de uma string lá na caixa de pesquisa, ele mostra lá quais são as palavras válidas, tá? Se fosse em banco de dados, seria extremamente simples, né? Você usaria lá um select usando um like, né? Se essas palavras, né, estivessem armazenadas no banco de dados, tá? Mas se você tiver elas em memória, você possivelmente vai usar uma estrutura de dados como essa aqui, como a tree. Tem alguma dúvida, Ronaldo? Deve ter, né? Não, não, Não? professor, foi mais sobre o código mesmo, algumas coisas que eu fiquei um pouco confuso ali, mas isso daí é só dar uma revisada no código, às vezes a gente dá uma viajada, às vezes quando o senhor está explicando, né, mas tranquilo. Certo, tá. O código realmente, ele é
Não é um código simples não, tá? Vai um tempinho aí. Algo que eu costumo fazer, tá, para entender o código, eu vou indo por partes mesmo, né? E às vezes o que que eu faço? Eu vou uma ideia, né, uma dica aí, né, isso qualquer código, tá? Se você pegar um projeto open source aí para trabalhar, para entender, você pega um código aqui grandão, né, uma implementação aqui completa, e cria um outro arquivo fonte e vai levando partes dele e vai testando cada uma dessas partes isolada para entender como funciona, tá? É uma boa forma. E outra forma também é você fazer um debug, tá? Aí o debug você pode usar aí o GDB do C, né? É, e o Visual Studio, o VS Code, aqui ele permite que você insira aqui os breakpoints, tá? Embora algumas vezes o printf é mais eficiente do que o GDB aqui, tá? Mas é isso para essa aula. Eu vou compartilhar lá o código para vocês darem uma estudada. Os slides eu já subi lá no Siga A. Tem mais alguma dúvida? Professor, em relação às provas, a gente vai fazer uma prova depois de ver a conteúdo das tabelas hash? Tá, vamos falar das provas então. Deixa eu só encerrar a gravação aqui para o vídeo não ficar muito longo.